voltamos ao debate falando sobre pesquisa básica e aplicada. Doutor Romário, como o senhor vê essa distinção entre o pesquisador que tem uma função mais acadêmica e o pesquisador que trabalha mais na área de pesquisa aplicada? Há, a meu ver, uma certa desigualdade na avaliação e nos resultados dessas pesquisas. Bom, primeiro é bom frisar que as duas pesquisas são importantes. A gente só vai ter um resultado bom da pesquisa aplicada se a gente tiver resultado da pesquisa básica. Só que a gente percebe um descompasso no Brasil em termos de básica e aplicada, onde muitas instituições elas estão voltadas com bastante tempo e com bastante recursos para a pesquisa básica. E essa pesquisa básica, lógico que ela alimenta a aplicada, mas é a aplicada que os resultados vai chegar ao produtor rural. No caso, nós estamos falando aqui da pesquisa agrícola, né? E então, aqui dentro do INCAPER, que é um instituto com mais de 55 anos de idade, né? Então a gente trabalha dentro do foco de pesquisa aplicada. E sempre essa pesquisa ela inicia com um problema, e esse problema sempre é uma demanda levantada lá no meio rural. É uma demanda do café, da fruticultura, da pecuária, de manejo de pragas e doenças e assim por diante. Então a gente aplica o método científico, chega ao resultado e por diferentes metodologias, em parceria com os diferentes segmentos envolvidos do agronegócio capixaba, faz com que esses resultados cheguem ao produtor. E esse resultado, eles têm promovido mudança significativa no meio rural e no meio urbano capixaba. Só para exemplificar, o café. O café hoje, ele responde por 43% do valor bruto da produção agrícola do estado do Espírito Santo. Nos últimos 20 anos, a produção de café do estado do Espírito Santo, e eu vou dizer mais o Conilon, ela quadruplicou. Sem aumentar a área. Sem aumentar a área. E o grande fator que fez quadruplicar a produção do café são as mudanças tecnológicas do produtor. São os resultados das pesquisas científicas na área do melhoramento genético, do manejo de pragas e doenças, da adubação, da irrigação, do manejo da planta como a poda, tem chegado ao produtor e ele tem renovado as suas lavouras sob nova base tecnológica e tem provocado todo esse avanço na produção e também na melhoria da qualidade do café do estado do Espírito Santo. Certo. Doutor Aires, para quantificar isso é importante que seja falado para o telespectador como quantificar o investimento que é feito em pesquisa. Aqui no Espírito Santo foi feito um trabalho que é o relatório socioambiental, né, do INCAPER. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, os investimentos aplicados em pesquisa, no caso específico do INCAPER, os colegas da área de socioeconomia fizeram um balanço social. Você saber como é que essas tecnologias, ou seja, esses recursos que foram aplicados em pesquisa, retornaram para a sociedade, retornaram para os produtores, né? E o balanço social mostrou um resultado muito interessante, ou seja, por cada real que o governo aplicou, né, que os recursos públicos foram aplicados em pesquisa agrícola no estado do Espírito Santo, o INCAPER retornou para a sociedade mais de 12 reais. Então isso mostra que é um bom negócio, né? Ou seja, se fosse qualquer uma outra empresa, seria um negócio extremamente excelente, né? Então isso é quanto realmente, quer dizer, o retorno da pesquisa para a sociedade, né? E esse é um resultado extremamente promissor. E o que o Romário acabou de mostrar aqui, o exemplo do café, nós temos exemplo de outras culturas, onde, no caso da fruticultura também, novas variedades. Isso é o resultado da pesquisa aplicada, porque se usou pesquisa básica, mas aquela pesquisa básica foi transformada depois em pesquisa aplicada e ela está retornando para a sociedade. E a sociedade está utilizando isso aí. Então, esse balanço social do INCAPER mostrou claramente a importância de se investir na pesquisa e a importância, inclusive, de valorizar os pesquisadores, né? Ou seja, o pesquisador ele deve ser valorizado em função da sua produção. E isso é o que no início da conversa nós estamos falando, que Harvard faz.
O que ele faz? Ele não usa apenas a produtividade, ele vai ver a produção de produtos, de tecnologias, de inovações que retornam para a sociedade. O que o reitor da USP classifica como o risco. Tem que haver um pouco de risco para se estimular a produtividade na produção científica. Né? O professor Zago ele coloca exatamente isso aí, essa necessidade de desafio dos pesquisadores e não ficar na mesmíssima, ou seja, repetindo coisas que já foram muitas vezes até feitas, mas inovar, arriscar, criar inovações. Tá? E isso é extremamente importante. E isso é que vai dar realmente os grandes retornos para a sociedade em cima da pesquisa aplicada. O que você acha que pode ser feito para melhorar aqui no nosso estado, né? No sentido de incentivar ainda mais a pesquisa e a participação de doutores e a estimular a formação técnica para a inovação? Bom, só reforçando aqui o que o doutor Aires colocou, né, praticamente hoje o INCAPER, com mais de 150 projetos de pesquisa, mais de 80% dessas pesquisas elas são aplicadas dentro de demandas. E eu acho que o que precisa é realmente valorizar esse pesquisador, ou esse grupo, ou essa equipe, pelo que ela produz de aplicado, pelo que ela promove de transformação no meio rural. Né? Não só da parte da pesquisa, mas da extensão desse resultado a cada produtor de cada cultura nos 78 municípios do estado do Espírito Santo. Como levar isso? Mas, por outro lado, a gente percebe que existe todo um esforço de estar, vamos dizer, reforçando a nossa equipe técnica aqui do INCAPER, reforçando com a contratação de pessoas qualificadas, de profissionais qualificados nas diferentes áreas do conhecimento. A maioria desses profissionais são nível de doutorado, mas a gente tem até uma boa estrutura de trabalho dentro do nosso instituto. Mas verifica que nós hoje estamos enquadrados dentro de uma tabela salarial incompatível com a tabela salarial da maioria das instituições do Brasil, tanto das universidades como em instituições a nível federal. Então, o pesquisador ele chega aqui com toda essa formação e no momento que ele está apto a começar a dar resultado, ele não consegue ser sustentável dentro da instituição porque existe uma tabela que é incompatível. E nós perdemos esses profissionais por outras instituições, como universidade, como outras instituições de pesquisa e até pelo setor privado. Certo. Uma das coisas que ele coloca também é a questão da estabilidade, né? Que estabilidade do pesquisador, depois que ele atinge um determinado estágio probatório, ele praticamente se parte para uma estagnação, não se preocupa em produzir mais. Esse é um ponto muito interessante, porque na realidade não é o pesquisador que não se preocupa em produzir, ele produz mais. Quer dizer, quando ele chega nessa fase, é o período que ele produz muito mais. A maior quantidade de produção dos pesquisadores, não só do Brasil, mas no mundo, é exatamente nessa fase que ele adquiriu bastante experiência. O que ocorre é que o nosso legislador, muitas vezes, ele não está sintonizado com as características da pesquisa. Então ele coloca determinadas barreiras que impedem o pesquisador a ter um estímulo de produção. E aí vem aquela preocupação do professor Zago, da USP, que a necessidade de se valorizar a produção. Então, se nós temos as nossas tabelas salariais, por exemplo, dos pesquisadores do Estado do Espírito Santo, que ele chega a uns 25 anos de atividade, ainda teria mais 10 de produção altamente importante para a ciência, para a tecnologia, mas ele chegou ao final de tabela e ele não vai receber nenhum estímulo adicional. Esse aqui é o grande problema, ou seja, não existe um estímulo adicional quando ele chega ao final de tabela. E ele chega ao final dessa tabela antes ainda do período da aposentadoria. Então, há necessidade de se rever esses princípios, junto com os legisladores, principalmente, para que crie esse delta, o que a Harvard faz, que ela dá um delta de produtividade para os pesquisadores que realmente produzem produtos, processos, tecnologias, para que ele realmente continue a produzir. Então, hoje, se alguém chegar nesse limite de tabela,
Ele produzir ou não produzir, ele não vai acrescentar mais nada. Então esse aqui é o grande problema. Então há necessidade realmente de se rever todo esse processo de avaliação. Um outro gargalo é na fixação dos pesquisadores dentro do Estado do Espírito Santo. Essa fixação de doutores, e aí é até certo ponto um contrassenso, porque nós temos políticas de governo estimulando a contratação de pesquisadores, estimulando a bolsa de fixação de doutores através da FAPES, que é extremamente importante no desenvolvimento da pesquisa do Espírito Santo. Essa política de governo da FAPES é extremamente positiva. O Espírito Santo deu um crescimento vertiginoso nos últimos 10 anos em recursos para pesquisa graças à FAPES. Então isso é uma valorização extremamente importante. E nós temos dentro da FAPES as bolsas de fixação de doutores. Mas dentro da política das instituições, no caso específico do INCAPER, o doutor que chega no INCAPER, ele vai ficar durante o estágio probatório, durante o período probatório, ele vai ficar como graduado. Então ele não recebe como doutor. Ele é avaliado como doutor, mas não recebe como doutor. E isso está criando um problema sério, que as pessoas estão sendo contratadas e imediatamente estão saindo para outras, estão fazendo outro concurso para serem valorizadas com a titularidade. Então, a titularidade, no caso da pesquisa e da extensão também, aí colocaríamos, como o Romário falou muito bem, tanto a pesquisa quanto a extensão rural, ela precisa ser valorizada nos quadros de titularização, porque são pessoas, são recursos humanos qualificados. Então, esse aí é um ponto que nós precisamos ver. E quando a gente fala em pesquisa, a gente tem o resultado da pesquisa tecnológica, mas atrás desse resultado nós temos todo um conjunto, uma equipe trabalhando. Nós temos os administradores, nós temos os extensionistas, nós temos os técnicos agrícolas, nós temos os serventes, as pessoas de campo, os auxiliares rurais, que contribuem para essas tecnologias. Ou seja, não é só aquele resultado de pesquisa, na realidade é todo um conjunto que deve ser valorizado. Isso aqui é extremamente importante, a gente não pensar só numa categoria, mas aquele conjunto, aquela equipe que está trabalhando. É a equipe que vai fazer o time ganhar o campeonato, né? Certo, vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.